Amigos e amigas cursistas, paz e bem. Hoje vamos comentar a lição de número 4 do nosso curso Violência na Bíblia. O tema para esta semana é o monoteísmo como luta violenta. Parece incrível, mas a implantação do monoteísmo foi um processo que praticou violência contra as demais religiões ou contra os outros deuses ou contra aqueles que acreditavam em outros deuses. Quem abre a Bíblia no Gênesis e começa a ler tem a impressão de que desde as primeiras páginas ou desde os primeiros versículos da Bíblia, o povo de Israel era monoteísta. Isto é, tinha um só Deus, Javé, ou às vezes chamado El Shaddai, Elohim e assim por diante. Mas o único Deus. Mas não foi assim. No início, os povos tinham muitos deuses, inclusive o povo de Israel. O povo de Israel lentamente começou com um processo de passar dos muitos deuses para aquilo que se chama de monolatria. Monolatria é ter um só Deus, mas não negar que possam existir outros deuses. O povo de Israel começa a cultuar Javé. Mas bem no início parece que Javé é apenas um Deus guerreiro. Ao lado dele havia outros deuses, Asherá, Baal e muitos outros nomes que aparecem. Javé era um Deus guerreiro. Os outros deuses, havia o Deus ou deusa da fertilidade, deusa da agricultura e assim por diante. Mas lentamente o povo de Israel foi se fixando a ideia em Javé, e Javé foi universalizado. Todos os atributos que os outros deuses tinham, como agricultura, como fertilidade, tudo isso foi atribuído a Javé. Mas até então ainda era comum as pessoas também adorar outros deuses. Como o rei Davi, um rei guerreiro, o javismo começa a ter áreas de exclusivismo. Mas isso levou séculos. Quem leu os livros dos reis, das crônicas, mas principalmente os livros dos reis, percebe diversas vezes como os reis ainda adoravam outros deuses. Pois bem, foi se impondo aos poucos um processo de acabar com todos os deuses e deixar apenas Javé. E de fato, existe um único Deus. Agora, como os homens, os reis, os homens do poder implantaram este monoteísmo, foi muitas vezes violento. Começa com Ezequias, depois com Josias. Eles vão destruindo lugares altos, isto é, lugares de culto das outras religiões. Vão destruindo, vão matando, deixando um único lugar de culto mais tarde, que é o Templo de Jerusalém. Poderíamos então dizer que o monoteísmo tal qual nós o conhecemos, isto acontece principalmente a partir do exílio e depois no pós-exílio. Então não tem mais lugar para nenhum outro Deus, nem sequer para monolatria. Como eu disse há pouco, monolatria, adorar um único Deus, mas não negar que eventualmente possam existir outros deuses. Então, nesta
política de monopolizar o culto a Deus, não Deus teria sido violento, mas as pessoas que implantaram o culto único, ou seja, o monoteísmo, elas muitas vezes foram violentas. Derramou-se muito sangue, quebrou-se muitos lugares de culto, destruiu-se muita coisa que era dos outros. Quando nós lemos hoje estes textos, o que nós vamos tirar disto? Vamos entender, só existe um Deus, não existem outros deuses. Mas, para eu professar a fé num único Deus, eu não vou quebrar deuses dos outros, nem vou matar aqueles que cultuam outro Deus. O respeito sempre é necessário. O que eu posso fazer? Eu vou testemunhar pela minha vida que só existe um Deus. Não pegando armas, agredindo locais sagrados, imagens, seja lá o que for. O monoteísmo é uma realidade teológica. Jesus Cristo foi monoteísta, mas ele jamais praticou violência contra quem tivesse outros deuses. Então, eu leio o Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio e vejo lá um Deus que parece ciumento, ou é ciumento, mas esta é a maneira como as pessoas pintaram Deus. Paz e bem.